Você sabe quais são os principais pontos do sistema de inventário permanente? Como, por exemplo, quais são as suas principais características e como é encontrado o custo da mercadoria vendida e é atualizado o estoque final após a realização de uma operação de venda ou de uma operação de compra? Se você quer aumentar os seus conhecimentos sobre esse assunto, vem comigo. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo vamos falar sobre o sistema de inventário permanente. Vamos entender quais são as suas principais características e como calcular o custo da mercadoria vendida e atualizar o estoque final de um determinado produto. Dito isto, vamos agora iniciar os nossos estudos sobre esse tema. Primeiramente, temos que entender quais são as principais características desse sistema de inventário. Vai ficar um pouco redundante, mas o controle das mercadorias é realizado de modo permanente. Aí você pode dizer, João, mas o que isso significa? Significa que, diferentemente, por exemplo, do sistema de inventário periódico, que o custo da mercadoria vendida é encontrado apenas ao final de um determinado período e o estoque final também é encontrado através de levantamento físico, no sistema de inventário permanente não. O controle ele é realizado de forma constante e, melhor dizendo, inclusive em tempo real, ou seja, a cada operação realizada é possível conhecer o estoque final e o valor do custo da mercadoria vendida correspondente a cada operação de venda realizada. Aí você pode dizer, João, e como é realizado esse controle de forma permanente? Primeiramente, através de fichas de controle de estoque. É um método que, inclusive, é ultrapassado, porém, é importante para que você possa conhecer como funciona o mecanismo e a ideia de controle através desse sistema de inventário, principalmente em relação a fins acadêmicos e trazendo para uma realidade atual através também de software, principalmente voltado para a parte de gestão de estoques. Então, essa gestão, essas informações, controle de estoque vai acontecer em tempo real, principalmente tendo esse auxílio tecnológico nas informações que são atualizadas em tempo real. Então agora vamos fazer o seguinte, como havia comentado, esse controle através de fichas manuais para controlar o estoque, ele é de certa forma ultrapassado, porém precisamos entender como funciona esse mecanismo. Então vou trazer aqui um modelo de uma ficha de controle de estoque de forma simplificada, com as informações que precisam ser preenchidas para que possa ocorrer esse tipo de controle de estoque. Então essa ficha de controle de estoque deve ser preenchida de forma individualizada por cada tipo de produto, onde deve ser informado na primeira coluna a data que ocorreu uma determinada operação, na segunda coluna o próprio tipo de evento que ocorreu, de operação, que pode ser, por exemplo, a compra de mercadorias ou a venda de um determinado produto, e na sequência temos aqui colunas que serão agrupadas representando entradas, saídas e o saldo de estoques. Nas colunas correspondentes às entradas, elas representam as compras que forem realizadas e também pode ser informado as devoluções de compras. Aqui trazendo essas informações com saldos negativos, como uma espécie de estorno. Então teremos que informar a quantidade adquirida, o valor unitário e, consequentemente, o valor total dessa operação de compra. Na sequência, teremos as colunas que são correspondentes às saídas, que aí representam as quantidades vendidas e também pode representar as devoluções de vendas, as devoluções que os clientes realizaram para a empresa, onde também é informado a quantidade vendida, o valor unitário, aqui muita atenção,
quando fala em ficha de controle de estoque e também nessa parte de saídas, não é informado o valor da receita, e sim o valor do custo de aquisição desse determinado produto neste determinado período. Então, muito cuidado, que inclusive serve de pegadinhas, informando na questão, por exemplo, o valor de venda, porém, na ficha de controle de estoque deve ser considerado o valor de custo de aquisição. E por fim, teremos a informação do saldo desse determinado produto. Esse saldo que é encontrado da seguinte forma: através da informação do saldo anterior, caso exista um determinado saldo, mais as entradas que ocorrerem no período, menos as saídas que ocorrerem no período. Lembrando que entradas são as compras de mercadorias e as saídas correspondem às vendas de mercadorias. Inclusive, esse tipo de controle de estoque pode ser realizado de 3 formas. A primeira delas é conhecida como sistema PEPS, que significa que o primeiro estoque que entra deve ser o primeiro estoque que vai sair. Já o segundo método é conhecido como o EPS, que significa o seguinte: que o último estoque que entra deve ser o primeiro que sai. E por último, como uma forma de equilibrar os métodos anteriores, PEPS e o EPS, temos o custo médio ponderado. Aí você pode dizer: João, mas por que existe esses 3 métodos de avaliação de estoque aí considerado pelo sistema de inventário permanente? Isso porque em períodos inflacionários, onde ocorre o aumento dos preços ao longo do tempo, ou em períodos de deflação, não é o comum, onde ocorre a redução dos preços de determinados produtos ao longo do tempo, o valor do custo das mercadorias vendidas será diferente dependendo do método que seja utilizado. Consequentemente, o resultado do período também será diferente dependendo desses métodos, e o valor correspondente ao estoque final desse determinado período. Então, existem diferenças nessa questão da mensuração que vai impactar diretamente o custo, o resultado e, consequentemente, o valor do estoque em um determinado período. Mas vamos fazer o seguinte: vamos entender um pouco mais quais são as principais características desses sistemas de avaliação de estoque. Então, primeiramente, o PEPS, que significa primeiro estoque que entra, é o primeiro estoque que sai. Ele é um método aceito pelas normas e princípios de contabilidade, inclusive pelo regulamento do imposto de renda. Isso para fins fiscais e também para fins societários. Esse método ele vai apresentar menor valor do custo das mercadorias vendidas, isso considerando um período inflacionário. Aí você pode dizer: João, mas por que ele representa um custo da mercadoria vendida inferior? Porque como os estoques que foram comprados anteriormente, que são os primeiros estoques, eles que serão reconhecidos como o custo da mercadoria vendida, e a tendência é que sejam por valores inferiores aos adquiridos recentemente. Já como o valor de custo ele é inferior, consequentemente o resultado será superior. Nesse método, considerando o período inflacionário, dos 3 é o que vai apresentar o maior resultado e, consequentemente, também vai apresentar o maior valor do estoque final, já que os estoques serão mensurados pelas últimas entradas, que consequentemente serão por valores superiores às entradas iniciais, as primeiras entradas. Já o próximo critério de avaliação de estoques que pode ser utilizado é chamado de
EPS, que significa o último estoque que entra é o primeiro estoque que sai. Inclusive, muita atenção, porque ele tem características que são muito importantes. Primeiramente, é um método que não é aceito nem pelas normas de contabilidade, nem pelo regulamento do imposto de renda, ou seja, não é aceito nem para fins societários, tampouco aceito para fins fiscais. Ele deve ser utilizado apenas para fins gerenciais, isso se for decidido ou definido pela empresa. Aí você pode dizer, João, então por que devemos estudar? Porque é um assunto teórico que inclusive pode ser cobrado no exame de suficiência e em concursos públicos que cobram contabilidade no edital. Também, uma característica importante sobre esse método é que ele apresenta o maior valor do custo das mercadorias vendidas, isso se considerarmos um período inflacionário, já que como o custo da mercadoria vendida corresponde aos estoques que foram vendidos, então, se os últimos estoques que entram, que já vão entrar com valores superiores às aquisições anteriores, serão o que vai ser reconhecido como custo de mercadoria vendida, logo ele também será com valor superior, apresentando consequentemente um menor resultado, ou seja, custo maior, resultado menor, e também vai apresentar um menor valor de mensuração do estoque final em um determinado período, já que os estoques que serão mensurados serão os comprados anteriormente, que consequentemente, mais uma vez, em períodos inflacionários vão apresentar um menor valor. E por fim, temos o método chamado custo médio ponderado, que vai trazer de certa forma um equilíbrio entre o sistema PEPS e também o sistema UEPS. Então, esse método chamado de custo médio ponderado, ele é aceito, assim como o PEPS, tanto pelas normas de contabilidade, como também pelo regulamento do imposto de renda e, consequentemente, ele vai trazer um equilíbrio nos valores, tanto do custo das mercadorias vendidas, como também no valor do estoque final. Esse equilíbrio em comparação ao sistema PEPS e também ao sistema UEPS. Tranquilo? Então, pessoal, dessa forma, chegamos ao final desse nosso vídeo que tratou dessa parte introdutória sobre o sistema de inventário permanente. Falamos sobre a questão da ficha de controle de estoque e sobre esses 3 critérios para avaliação de estoque, chamado PEPS, UEPS e o custo médio ponderado. Espero que tenham gostado desse conteúdo e espero você no próximo vídeo, que será sobre um exemplo prático de como calcular o custo da mercadoria vendida e atualizar o valor do estoque final utilizando os critérios de avaliação de estoque, chamado PEPS, UEPS e o custo médio ponderado. Espero você, um forte abraço e até lá!